Isso que eu vou ler agora muito me revolta. Pode tirar essa tarja aí, alemão? A vontade que eu tenho de falar isso aqui me faz eu ficar preocupado com a minha mãe ficar preocupada comigo. Porque o que eu tenho para dizer sobre isso aqui agora é algo que eu pensei em palavras, né, para falar de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais sóbria, de uma maneira mais neutra, mas não tem como você falar de uma forma neutra por um acontecimento não neutro. Não tem como você não expressar um comentário absurdo diante de um fato absurdo. Eu, pelo menos, não consigo. Mas vamos lá. E isso, para mim, foi o dia da declaração de que a gente vive um fascismo acadêmico sem cátedra, né, que é o fascismo salazarista do Estado Novo de Portugal, que pelo menos eram ministros com cátedra. Aqui a gente tem o salazarismo, né, o fascismo acadêmico sem cátedra. Aqui a gente tem o fascismo acadêmico que não vai nem para Smart Fit. É uma coisa horrorosa. Então ficou muito bem demarcado que o Brasil vive uma ditadura e esta ditadura ela é levada a cabo pelos ministros que sequestraram o STF, destruíram o STF, mas como invadem as cadeiras e o prédio do STF, da mesma maneira que um sem terra ocupa porque invade uma propriedade que não é sua, eles ocupam aquilo que eu chamo de MST. MSTF. E eles declararam aqui que não há poder harmônico, não há poder autônomo no Brasil. Existe o STF e existem os chamados poderes, que só podem se ele assim assentir. Mas vamos para a notícia. No sábado, por unanimidade, a primeira turma do STF, então, no sábado, todos os 5 ministros da primeira turma do MSTF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, os 5. Então, a primeira turma, por unanimidade, decidiu suspender apenas parte da ação criminal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, por envolvimento em suposta tentativa de golpe de Estado, etc, etc. Os ministros entenderam que os crimes cometidos depois da diplomação de Ramagem como deputado podem ser suspensos. Dos 5 crimes pelo qual o parlamentar é acusado, vai lembrar tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, depredação do patrimônio público e um outro lá, que eu vou falar o nome agora, né? 2 deles teriam acontecido depois da diplomação. O dano qualificado com violência ou grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. São esses 2. Esses 5 crimes, senhores, vocês estão vendo em todos os cerca de 1.600 processos criminais, alguns em curso, outros em recurso, muitos já julgados, com decisão transitada em julgado, alguns começando, e outros ainda que podem ser enquadrados nesses 5 crimes dentro da mesma petição 12.100, que está aberta como a porta do inferno para todo aquele que faz o mal, está sempre aberta e que não fecha nunca. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, a deterioração de patrimônio tombado e o dano ao patrimônio público. E organização criminosa, 5. O que aconteceu semana passada? E aí nós vamos entrar nisso, tá? Só para eu terminar a notícia, com essa decisão,
O Ramagem agora responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ok? Ok. O que aconteceu na semana passada? A Câmara fez um parecer que foi votado, 314 votos, se não me engano, decidindo que a ação aberta contra o Ramagem deveria ser suspensa. Mas por que a Câmara faz isso? Porque a Constituição, que estes usurpadores do STF dizem seguir e proteger, mas quem é alfabetizado sabe que eles faziam o contrário, diz o seguinte, artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. A casa do deputado, da mesma coisa se fosse um senador, mas é um deputado federal. Então a Câmara dos Deputados pode decidir suspender a tramitação de uma ação criminal contra um de seus membros se o crime foi cometido após a data da diplomação. A diplomação do Ramagem ocorreu no dia 16 de dezembro de 2022. Ok. Agora vamos para a denúncia. A denúncia fala da tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático, blá. Tudo isso vai a uma linha do tempo que começa, se eu não me engano, em 2021 e vai até o dia 8 de janeiro de 2023. Antes do 8 de janeiro de 2023, tem lá a delação do Mauro Cid, troca de WhatsApp, diz que encontraram o rascunho da minuta da tentativa de o que não foi juntado aos autos, isso que é o mais incrível. Ninguém assinou nada, é um diz que me diz do inferno. E quando você lê as denúncias, tudo isso desemboca no 8 de janeiro. Desemboca no 8 de janeiro. Portanto, se é para a gente pensar num crime continuado, nessa tentativa de golpe de Estado, nessa tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, o dano ao patrimônio público e a deterioração do patrimônio tombado são colaterais, porque não havia plano para deteriorar o patrimônio tombado, nem para danificar, com violência e grave ameaça, o patrimônio público. É colateral. E se todo mundo está respondendo pela mesma organização criminosa, quer dizer que todo mundo está no mesmo balaio, desde o Clezão que morreu, a Débora, o Bolsonaro, o Ramagem, ou se todo mundo faz parte da mesma organização. Não são organizações diferentes. Logo, a gente tem um problema aí. E o problema maior é que, quando eu abri o site do Conjur, hoje de manhã, que é um site especializado para o público profissional do direito, advogados, juízes, promotores, etc., eu vi uma análise um pouco absurda. A análise dizia o seguinte: o pessoal do Bolsonaro, que achava que o Bolsonaro ia se dar bem, ia no vácuo da suspensão, não tinha razão de pensar assim, porque a suspensão é contra o Ramagem e só contra o Ramagem. Então aí começa o jogo dos 7 erros. Primeiro erro. Se a gente pensa, principalmente no caso da Débora e no caso do Clezão que morreu, que eles foram julgados direto pelo STF sem ter foro especial por prerrogativa de função, se a gente tem uma súmula do STF que diz que aquele que comete o crime junto pode responder no foro especial quando um dos denunciados tiver a prerrogativa de função, e vale lembrar que nenhum dos 1.600 condenados que estão sendo processados réus, quando foram denunciados e se tornaram réus, não havia nenhum denunciado com foro especial prerrogativa de função. Existia investigado. Mas a súmula do próprio STF fala denunciado. Então está tudo errado desde aí. Isso sem contar que não tiveram direito à audiência de custódia, o direito da revisão da preventiva de 90 dias, uma série de coisas que eu não vou me estender. Bom, se eles têm a atração da competência, eles do STF têm a atração da competência do cidadão comum,
que é um malefício para o cidadão comum, porque ele não tem o duplo grau de jurisdição. Se o que é de mal aplica-se ao cidadão comum, o que é de bom, o que é mais favorável também deve se aplicar, porque o princípio daquilo que é mais favorável ao réu, pelo que me consta, continua no direito penal. Então, se a pessoa está sendo prejudicada pela atração do foro, se alguém do foro tiver ação suspensa, a dela também tem, porque ela acompanha o processo de quem tem o foro especial. Segundo, por que existe essa regra de atração do foro? Por conta de um princípio chamado princípio da economia processual, e também para evitar que casos, os mesmos fatos, gerem decisões distintas, o que torna patente uma injustiça. Logo, senhores, se a ação do Ramagem é suspensa e a dos outros não é, a defesa do Ramagem, ela vai perder audiência de instrução, vai perder oitiva de testemunha, não vai poder ser ouvido pelos outros advogados, pelos outros corréus. Ou seja, ele vai sofrer mais um prejuízo processual, daí que não tem devido processo legal no Brasil. Agora, essa solução do fatiamento, e eu quero encerrar aqui, é mais absurda ainda. Que parem e pensem, se o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito estão antes de dezembro de 2022, se a Débora, se o Clezão, se a dona Dalgisa não estão nesse corpo probatório de antes de dezembro de 2022, ou Débora está sendo condenada injustamente porque ela só cometeu, e se cometeu, deterioração ao patrimônio tombado e dano ao patrimônio público, ou o STF não tem razão em fazer esse fatiamento. Até porque o ministro Alexandre de Moraes, fora do devido processo legal, fez um videozinho com imagens do 8 de janeiro para comprovar o golpe. O que o MSTF faz? Lida com ignorante. E os ignorantes aplaudem. Mas eu repito, eu não estudei para ser burro. Não é porque 75% do brasileiro não consegue ler e escrever ou não entende o que acabou de ler que eu tenho que seguir o parâmetro. O que é isso? É a corte dos asnos de ouro? É a corte dos asnos de ouro. Ou eles absolvem todo mundo em revisão criminal pelas condenações ou pelas denúncias de atentado ao Estado Democrático de Direito e de golpe, tentativa de golpe de Estado, ou eles suspendem a ação do Ramagem e de todos que estão na mesma petição que ele, inclusive o Bolsonaro. Mas isso não vai acontecer porque nós estamos numa ditadura lascada que tem à frente asnos de ouro, usurpadores de uma das instituições mais importantes desse país, que é o STF.